gente! Esse é o Boteco Solar, que tem como objetivo dar voz aos empreendedores do setor fotovoltaico num papo descontraído e acompanhado de uma ou várias geladas. Nesse primeiro episódio, nós temos a Tayane Bandeira, que é técnica em eletrotécnica, engenheira eletricista, pós-graduada em projeto e controle de engenharia elétrica, sócia fundadora da E-Solar Engenharia, empresa integradora que atua na cidade de Tucuruí, no Pará. E hoje eu estou aqui com a Tayane Bandeira, ela é sócia da E-Solar. Tayane, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. É uma honra ter você aqui comigo. Você sabe que você é uma mulher que me inspira muito, né? Em relação à família, em relação ao profissionalismo. Eu vejo, assim, a forma como você atua, né? E eu me identifico muito nessa questão de correria, tá ali sempre ativa, né? E seja muito bem-vinda aqui no podcast do Boteco Solar. Estamos aqui no Boteco, né? Vamos pedir já a nossa cerveja. Tá, e fala um pouquinho de você pro pessoal, como que você começou no setor, se você sempre atuou nele, como é que é? Conta aí pra gente. Então, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito lisonjeada em ouvir essas coisas, porque, na verdade, é uma sororidade mesmo aqui que existe, porque a Tati me inspira demais. Eu compartilho as coisas dela para todo mundo, até para quem não é da Solar. Eu falo: ó, você quer aprender de gestão? Fala com essa moça. A gente tem aprendido muito contigo, inclusive a gente já está começando até a usar alguns materiais na nossa empresa. E assim, a energia solar, ela surgiu na minha vida por acaso. Era uma coisa que no início eu não acreditava, porque quando a gente começou a falar nisso, era início de 2017, a resolução 687 tinha acabado de sair do forno, então era muito recente, pouquíssimas empresas de energia solar no Brasil, e pouquíssimas empresas de energia solar aqui na minha região, né? Que eu estou aqui no Pará, no interior do Pará, e o meu sócio hoje, o Alexandre, estava fazendo o TCC dele na faculdade. A gente estava na faculdade ainda quando iniciamos esse projeto. Ele estava fazendo o TCC dele nessa área, eu não tinha tema de TCC. Ele vinha falando para mim sobre isso e eu não dava nem a menor moral, porque eu achava assim, gente, energia solar é coisa de maquete. Energia solar é utopia, é uma coisa que é muito cara, não tem condição, porque não era realmente uma coisa falada, né? A gente não ouvia falar sobre Acessível, isso. né? Isso, naquela época já estava ali a resolução normativa trabalhando para fomentar o setor, mas não era uma coisa que as pessoas já tinham ali na ponta da caneta, já estavam ali calculando investir nisso. E aí ele acabou me convencendo. Um dia ele chegou para mim e falou assim: ó, você sabia que se você colocar energia solar, você consegue reduzir 95% do que você paga? E aí eu falei assim, é mesmo, aqui em casa a gente paga super caro, eu vou falar com meu pai, e aí se ele comprar o equipamento, a gente faz o TCC nisso, eu instalo e tu faz a teoria, e aí a gente acabou falando assim, gente, e se a gente levar isso para as pessoas? Porque aqui na nossa região as pessoas pagam muito caro. Se a gente levar essa economia para as pessoas, vamos montar uma empresa disso? Isso assim, numa conversa de intervalo na Gente, faculdade, e aí, naquele mesmo momento, a gente já fez a empresa, a gente já montou a empresa, já começamos a pensar em estudar as resoluções e fazer cursos preparatórios, a gente viajou para se qualificar, fomos para a Intersolar a primeira vez em 2017, conhecemos os distribuidores que tinha naquela época, eram poucos, inclusive, e começamos a trabalhar com isso. Em 2017, a gente não conseguiu fazer nenhuma venda, e nem instalar o sistema do meu pai, porque a gente não conseguiu financiamento. E a gente estava na faculdade também, era uma dificuldade porque a gente ainda não tinha o CREA. A gente teve que convencer uma amiga minha que já era engenheira para fazer a assinatura do projeto, a gente dando todo o auxílio para ela, porque a gente estava qualificado, mas não tinha como se responsabilizar de forma técnica pelo projeto, né? Que a gente ainda estava na faculdade de engenharia elétrica. E aí, a gente, no final do ano, conseguimos instalar no sogro do meu sócio, não era no meu pai, era no sogro dele. A gente conseguiu instalar o sistema na casa dele no final do ano, mas assim, com muita dificuldade, ainda batendo muita cabeça na parede, não tinha muito conhecimento real, prático, né? Apesar da gente ter se qualificado, ter ido na Intersolar, a gente não tinha muito conhecimento prático. E aí, em 2018, a gente decidiu abrir nosso escritório.
Em 2018 abrimos o nosso escritório em fevereiro e até então nenhuma venda. A gente conseguiu fazer a nossa primeira venda em maio de 2018. Olha só, Olha só, fevereiro, janeiro de março. 2017, fevereiro, a gente conseguiu fazer nossa primeira venda de 2018 em maio. E assim, ganhamos zero, para falar assim para a pessoa, pelo amor de Deus, compra de mim, porque isso aqui é bom, alguém tem que acreditar, e ninguém acreditava aqui na região. E aí, depois dessa primeira venda, a gente conseguiu por indicação outros clientes, e fomos trabalhando, e fomos fazendo divulgação, enfim. Só que, assim, muito inexperiente, porque nós éramos engenheiros, nunca tínhamos empreendido de fato. Meu pai é empreendedor, então um pouco que eu aprendi foi com ele. Mas, assim, a gente não tinha experiência própria, quase zero, né? Assim, sozinho, nenhuma. E aí, no final de 2018, a gente finalizou o ano com 15 projetos. Olha só. Era um número bem grande. A gente foi na Intersolar 2018 e mesmo assim, para algumas empresas até maiores, com poder aquisitivo maior, pessoas até mais velhas que a gente, tinha mais experiência, não tinham tanto de projeto que a gente tinha. Então, assim, a gente era, querendo ou não, ficamos super felizes, né? Mesmo sabendo que com todo o sacrifício a gente estava num número legal. E esse número a gente conseguiu, como eu te falei, vendendo assim com todas as formas possíveis de pagamento para poder fazer as pessoas acreditarem realmente no nosso trabalho. Já 2019, a gente conseguiu um estagiário não remunerado, porque na época a gente não tinha grana, e como eu falei, a gente vendia vai dando jeito aleatórias, era muito pouco conhecido o mercado. E aí, em 2018, a gente conseguiu um estagiário não remunerado para ajudar a gente, então era só a gente fazendo tudo. E no final de 2018, 2019, desculpa, a gente conseguiu fechar o ano com 60 projetos. E aí já conseguimos contratar uma secretária, aí veio o estagiário que não era remunerado, a gente conseguiu contratar ele, remunerar ele, conseguimos contratar outro estagiário. E aí fomos trabalhando, e a gente falou, cara, 60 projetos é muito, a gente conseguia vender 5 projetos, 8 projetos no mês, tá vindo o galo. Relaxa. E aí, deu para ouvir? O galo, ele quer entrar no bar. Aqui onde eu moro, então, Opa, peraí, desculpa atrapalhar nossa conversa, mas deixa eu chamar a Tatizão pra trazer mais uma pra gente. Tatizão, manda mais uma aí, por favor. Opa, aí sim, essa é um oferecimento da Genix Solar Power, que faz curadoria dos melhores equipamentos do setor fotovoltaico. Acesse a plataforma Genix e saiba mais. E aí, o que aconteceu? 2020 a gente vinha com sangue nos olhos, esse vai ser o nosso ano, esse vai ser o melhor ano da nossa vida, tem tudo para acontecer, já tinha BV Solar, já tinha financiamento Santander, já tinha vários financiamentos, a gente falou, esse é o ano. Iniciou o ano, pandemia. Fecha o escritório, nosso escritório assaltado, porque a gente não estava lá, estava home office. Nossa. A gente perdeu nosso software de projeto. Enfim, foi uma série de percas. Tivemos que demitir alguns funcionários, que a gente já tinha instaladores, já tinha montadores, a gente teve que dar baixa na carteira, porque não tinha movimento. A gente ficou com medo, ficou em casa. Até o momento que a gente falou assim, lá para o mês de junho, julho, a gente falou, cara, não dá. A gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que encontrar alguma alternativa, porque do jeito que tá, não vai dar para seguir. E aí, no meio do ano, a gente resolveu arregaçar as mangas, botar a máscara e encarar a pandemia. A gente conseguiu um resultado muito bom, muito positivo. E o que aconteceu? Em 2020, no meio de uma pandemia, a gente conseguiu abrir nossa primeira filial e fomentar toda uma equipe, aumentamos o número de projetos. Resumindo, 2020 foi tudo de bom para a gente, graças a Deus, apesar de todas as percas, todas as coisas que a gente viu, a gente viveu. Foi um ano positivo, a gente conseguiu fechar o ano com 160 projetos. Olha e só. Aumentamos 100 projetos em um ano, coisa que a gente estava ali batalhando. E aí, 2021, a gente continua na pandemia, mas trabalhando, buscando sempre alternativas, e a gente fez promoções. Final de 2020, a gente fez a Black Friday ali para dar uma motivada nas pessoas a comprar. A gente vem trazendo incentivos, porque além da qualidade que a nossa empresa oferece, a gente sempre busca trazer incentivos para
dar uma motivada, fazer ações de vendas, e isso tem sido muito positivo para a gente sempre busca inovar. Eu sempre falo que a gente não. Você pode até chegar onde eu estou agora, mas você nunca vai conseguir estar no mesmo lugar que eu, porque eu sempre estou em um lugar diferente. Eu sempre estou com alguma coisa na minha cabeça, sempre estou inventando alguma coisa. Inclusive, agora a gente não tinha mais o que fazer, a gente já está com Instagram. Eu vou fazer um jingle da E-Solar. A E-Solar vai estar aí na boca do povo. Então, assim, a gente vai fazendo essas coisas para poder, né? Vai fazendo variando. Então, assim, hoje a E-Solar Engenharia conta com mais de 350 projetos, mais de 35 funcionários, colaboradores, parceiros, né? Que eu digo que eles fazem parte, que a gente é uma família. E a gente já está em mais uma filial, ou seja, hoje nós já estamos em 2 filiais, mas além das filiais, a gente atende também outras cidades de forma remota, né? A gente faz todo o processo, todo o acompanhamento, e hoje nós estamos em mais de 8 municípios do estado do Pará. Então, assim, para mim é gratidão, é orgulho, é uma coisa assim que transborda, né? Você saber que você faz parte de uma história dessa, que você contribui para a família de muitas pessoas, que você e o legal é que a nossa empresa é uma empresa jovem, eu sempre falo isso, a nossa empresa é uma empresa jovem. Eu tenho 27 anos, o meu sócio tem 29 anos e a nossa equipe varia nessa faixa aí, de 25, 23 anos, até 22 anos a gente tem ali, os meninos têm jovem aprendiz. Então, assim, para mim isso é muito satisfatório saber que eu estou contribuindo para o crescimento pessoal e profissional dessas pessoas e que fazem parte da família da Solar. Hoje os nossos clientes estão satisfeitos, a gente faz de tudo, eles sabem. A gente não perde princípios, a gente não deixa o princípio de lado, a gente tem os nossos valores e a gente leva isso para o nosso cliente, sempre busca se atualizar. Inclusive, recentemente contratamos uma super expert, Tatiane Carolina, para fazer um treinamento aí com a minha equipe. A gente está sempre, agora já vai vir um entregador de. Ah, gente, eu já bebi 2 aqui. Brincadeira. Mas é um integrador de elite aí. Então é isso. A gente tem que estar sempre se movimentando para fazer as coisas acontecer. Não, tá, é maravilhosa essa história, sério. Eu não sabia de tantos detalhes, né, assim, de uma forma tão aprofundada, e eu gostei muito de saber. E até uma coisa que eu queria puxar um pouquinho, né, é essa dificuldade que você teve de sair a primeira venda. Porque eu vejo que é um problema, assim, para várias pessoas que estão ali iniciando no setor, né? Hoje a gente está num setor bem competitivo, é um mercado que está chamando a atenção, que é potencial, crescente, né? E hoje, assim, olhando para trás, né, o que você acha que pode ter feito com que demorasse tanto para sair a primeira venda, assim? Tem algum aspecto que você acha, poxa, se eu tivesse feito X, talvez não tivesse demorado tanto? Ou você tem outra visão sobre isso? Então, eu acredito que tudo aconteceu no tempo que tinha que acontecer mesmo no meu caso, porque era o início do setor, não tinha mesmo informação, as pessoas não acreditavam. Como assim o sol vai pagar minha conta de energia? Não tem lógica. Então, as pessoas não acreditavam em energia solar e não tinha linhas de financiamento. Às vezes, quando tinha, financiava só o equipamento, não financiava o serviço. Às vezes, a pessoa não tinha condição de pagar o serviço, porque o serviço não é só o custo do engenheiro, é todo o processo envolvido, toda a documentação, frete, materiais, alguns materiais que não vêm no kit. Então, assim, é um custo elevado. Às vezes, a pessoa não tinha como dispor daquele valor, mesmo a gente parcelando em suaves parcelas, a pessoa não tinha condição de ficar com 2 parcelas. Então, assim, realmente, na época que a gente iniciou, que foi bem no início do processo, foi bem no início do setor, realmente era muito difícil você fazer a primeira venda. Hoje, eu acredito que é um pouco mais fácil, principalmente porque tem muito conteúdo sendo disseminado na internet, no Instagram, muita gente ensinando, muita gente falando, ó, você vai por aqui, vai por ali. Na minha época não tinha isso. Então, realmente, eu acho que esse foi o grande motivo de ter demorado tanto a primeira venda. Hoje eu acredito que seja um pouco mais fácil, mas eu sempre tenho uma coisa comigo, Tati, que é você tem que ter muito bem claro e muito bem definido aonde você quer chegar, o que você quer. E hoje, a gente está em 2021, a nossa empresa foi aberta em 2017, em janeiro de 2017, início de 2017 ali, e a nossa empresa simplesmente está no mesmo perfil que ela foi fundada. São os mesmos serviços que a gente oferece, o mesmo padrão de qualidade que a gente exige, tudo. Inclusive, tem empresas que estão abrindo hoje
que não tem muitos serviços que a gente oferece e que a gente já vinha oferecendo desde 2017. Então, assim, tem que ter muita clareza do que você quer oferecer, de qual modelo de negócio você vai querer trabalhar, para você poder buscar formas de você conseguir fazer isso acontecer. Então, assim, eu vejo muito isso acontecendo na nossa empresa. E então, isso vai fazer toda a diferença na hora de você fazer sua primeira venda. Você vai querer fazer o quê? Você vai querer fazer de que forma? O que é que você vai querer entregar para o seu cliente? Então, isso faz toda a diferença. Não, show de bola. Eu gostei muito da sua visão, porque assim, tem muitas pessoas que passam por isso, né? Às vezes tem seguidor que me manda mensagem e fala: Nossa, Tati, tô desanimado, não consigo vender, não consigo sair da onde eu tô, né? E essa questão da clareza é muito bacana, porque realmente, assim, você quer sair daí, né? Mas para ir para onde, né? Para chegar aonde? Então, faz toda a diferença. Uma outra coisa que eu queria até comentar com você como que você conseguiu visualizar, né? Como que você conseguiu ver a importância da gestão à medida em que você foi crescendo? Porque com essa determinação aqui que você está demonstrando, com certeza já é algo que você já visualizava antes, né? Poxa, em algum momento eu vou ter que estruturar melhor a empresa, né, para conseguir atender essa demanda. Mas com esses números, né, que você deu, foram saltos muito grandes, né? Então começa ali com 15, depois já vai pula para 60 e depois já vem mais de 100. Então assim, eu queria saber um pouquinho como é que foi para você essa questão de você conseguir gerenciar tantos projetos, esse crescimento e gerenciar tantos projetos de forma simultânea, até para quem está nos ouvindo conseguir visualizar e ter uma noção de como poderia ser feito também na empresa deles. Certo. Então, no meu caso, aqui na nossa empresa na Solar Engenharia, realmente a gente não tinha muita experiência em gestão. Eu era engenheira, recém-formado, meu sócio também, e a gente não tinha muita experiência em gestão. E aí a gente se viu na necessidade de estruturar a empresa. Não foi uma coisa que a gente pensou, por exemplo, hoje eu não tenho uma empresa estruturada para ter 1000 projetos ainda. Eu vou me estruturando conforme a necessidade, mas sempre pensando de forma estratégica, né? Para onde a gente quer chegar, como que a gente faz isso com excelência, com qualidade para o nosso cliente final e de uma forma satisfatória para a empresa. Inclusive, hoje, a gente está aqui numa reunião estratégica da empresa justamente para pensar nos próximos passos. E eu indico sempre para as pessoas isso. É, eu tenho até uma frase, eu olho muito Instagram, falo muito isso, que eu olho muito Instagram, vejo muito o que está acontecendo no mundo, o que as pessoas estão fazendo. Hoje as pessoas esperam tudo muito de bandeja. E não tem como, por exemplo, quando a gente abriu a empresa, a gente trabalhava 15 horas, até hoje, na verdade, a gente trabalha. Então, assim, não dá para você achar que você vai empreender, especialmente no ramo de tecnologia, de energia solar, que está sempre atualizando, que tem sempre produto novo, distribuidor novo, informação nova, mudança de norma. Não tem como você achar que você vai aprender uma receita de bolo e vai aplicar para tudo e vai ficar só naquilo lá. Então, eu indico tanto para as pessoas que estão abrindo um negócio, que querem abrir um negócio, mas para as pessoas que também já estão no mercado não se acomodar, buscar sempre informação, estar sempre se atualizando e fazer sempre o seu melhor. Inclusive, a frase que eu ia falar que eu vi no Instagram é essa: ninguém nunca se arrependeu de fazer o seu melhor. Então, assim, faça sempre o seu melhor, entregue sempre mais. Não... E eu acredito que uma frase que eu ouvia muito também, né, quando eu era mais nova, era que o dinheiro é uma consequência. Às vezes a pessoa abre uma empresa já pensando em quantos mil reais ela vai ganhar. Ou ela abre uma empresa porque vê que fulano abriu uma empresa e está dando certo. Mas a gente não sabe o que está acontecendo no back-office disso, né? O que está acontecendo, o que aquela pessoa está lutando, o que ela está batalhando para poder conseguir esse resultado que ela está tendo. E às vezes você nem se identifica com aquilo e você está indo só pelo financeiro. Então, eu acho que nunca deve ser o caminho. Você tem que fazer uma coisa que você gosta, que te dá vontade, que te dá alegria. A gente trabalha 12 horas, 15 horas por dia. A gente começa às 6 da manhã, 7 da manhã, eu já estou falando com meu sócio. A gente fala até de noite, a gente não tem horário de almoço às vezes. Cansa, a gente fica cansado, fica. Mas no outro dia eu quero fazer tudo de novo, eu quero mais, entendeu? Eu quero ter mais resultado, eu quero que minha empresa chegue mais longe, eu quero ter mais pessoas na minha equipe, eu quero que a minha equipe seja a mais alta performance possível. Então, isso me dá sede de Gás. conhecimento.
Ontem, por acaso, eu tive um problema de insônia. Acordei assustada, porque eu tenho um bebê, né? 6 meses. Inclusive, mais um desafio, como se já não fosse suficiente. A gente empreender, eu engravidei, já tinha um filho de 10 anos, que é o João. Engravidei do Bernardo, hoje o Bernardo está com 6 meses. E a gente sabe que bebê a gente acaba não tendo uma noite muito tranquila. E ontem eu acabei, quando ele acordou, eu não consegui dormir mais, por volta de 3 horas da manhã. Você sabe o que eu fui fazer? O quê? Abri o site da Gênix e fui ver os arquivos que tu tinha compartilhado, porque hoje eu vou ter uma reunião estratégica e eu Olha já só! queria trazer algumas novidades. Eu tava no Instagram de bobeira, falei, vou ficar vendo essas bobeiras? Não, vou lá ver uma coisa para minha empresa. Então é sobre isso, e não tá nada bem, brincadeira, tá tudo bem. Não, a gente tem esse impasse, né? Eu acho que você também se identifica, né? Às vezes a gente fica mal de trabalhar demais, mas fica bem também de trabalhar demais, né? Então é um masoquismo, assim, mas é gostoso, né? De conseguir conciliar, de tentar. É porque você faz o que você gosta. Então, quanto mais resultado você entregar, quanto mais aquele seu projeto for bem feito, tiver mais resultado, mais satisfatório é para você, mais feliz você vai ser. Então, é uma coisa que eu indico para quem está começando. Vê se é isso realmente que você quer. Planeje como que você quer atuar e entenda as consequências disso, porque, eu quero atuar com a melhor qualidade. Não, eu quero atuar de qualquer jeito, só quero entregar o mínimo, porque eu quero ter mais resultado. Entenda que você vai ter consequência sempre, em todas as coisas você tem uma consequência, né? Com certeza. E Thay, deixa eu te fazer uma outra pergunta, né? Você falou dessa questão da maternidade, né? Eu pelo menos tenho essa visão, né? No setor, quando eu entrei, assim, né, visualizei que era um setor predominantemente masculino, né? E com o passar do tempo eu fui vendo que eu, pelo menos, acho que tem melhorado, tem, de alguma forma, assim, a gente tem progredido, né, de alguma forma. Lento, mas estamos chegando. E eu queria um pouco da sua visão sobre isso, se você passou por algum momento desagradável, né? Porque você também é engenheiro, então, antes de ser sócio, você é engenheiro. Então, assim, às vezes você pode ter ido em alguma visita técnica ou até mesmo supervisionado, você sentiu algum tipo de preconceito? Não, Tati, isso aí, infelizmente, é muito frequente e comum. Inclusive, ontem mesmo eu passei por um preconceito. Eu fui fazer uma visita técnica em uma fazenda com meu sócio. Fomos nós dois por uma conveniência. A gente era uma viagem, a gente acabou indo para a gente tratar de alguns assuntos. Estávamos nós dois lá e ele saiu para fazer uma inspeção. E eu fiquei na sala com o gerente da fazenda e ele ia ligar para o dono da fazenda. E aí ele falou assim: você não quer chamar o seu sócio? Porque o dono vai fazer perguntas. Nossa, Aí eu falei mentira. assim: eu também sou engenheira, pode deixar que eu respondo todas as perguntas. E aí ele foi perguntando e eu fui respondendo. E deu tudo certo. No final, o rapaz da fazenda ficou surpreso, porque de repente ele pensou que eu era o quê? Não sei. Dama de Um companhia. enfeite. Exatamente. Um enfeite eu sou, sei lá, de repente o mascote da empresa, né? Enfim. Mas isso é muito comum, assim, acontece, às vezes é uma coisa estrutural mesmo da sociedade, né? Infelizmente, às vezes a pessoa não faz por mal, mas enfim, é chato, né? É complicado. Graças a Deus eu sempre tento ter um jogo de cintura. Já tive projetos que eu abandonei porque eu realmente não gostava da forma que era tratado, mas a gente Vai vai tentando se vai equalizar. tendo, exatamente. E aí, realmente, essa situação vem melhorando. Inclusive, um dia desse eu estava vendo uns stories meus antigos para fazer um TBT, e eu vi uns TBT de uma feira que eu fui, de energia solar, onde eu fiz um stories, assim, onde eu era a única mulher numa faixa de uns 50 ou 100 homens, assim. Era muitos, assim. Você não via uma mulher. Eu era a única lá no meio. Hoje deve ter o quê? 3 mulheres? Não, eu não sei. Mas, assim, tanto que na minha empresa eu era uma loba solitária, né? Eu era a É única mesmo? mulher, eu era a única mulher em meio a vários homens. Hoje eu tenho 4 mulheres na minha equipe e, e é isso. Mas infelizmente nenhuma de engenharia ainda, porque realmente o número de mulheres na engenharia ainda é muito baixo. E acho que na sua região também pode influenciar, né? Varia de local para local. Então, às vezes, é uma mão de obra que você pode sentir um pouco mais de dificuldade de encontrar, né? Sim.
Thais, queria te pedir um favor, né? A gente tem um ritual aqui no boteco e a gente tem que tomar a saideira, né? E eu queria saber hoje a quem ou a que você brindaria aqui no nosso Boteco Solar. Então, Tati, hoje, em meio a toda essa recordação, e não só isso, mas agora, em setembro, foi a data que a gente fundou o nosso CNPJ, né, da Solar Engenharia. Então, estamos fazendo 4 anos, Olha CNPJ, só! e eu quero fazer um brinde a toda essa história, né, de luta, de realização e de conquista que a gente conseguiu trazer não só para a nossa vida, mas para a vida dos nossos colaboradores e para a vida dos nossos clientes também, porque eu fico imaginando a alegria que essas pessoas têm de estar gerando sua própria energia, é uma coisa que transborda. Então, hoje eu quero fazer um brinde não só à família Solar Engenharia, mas a todas as pessoas que estão envolvidas diretamente e indiretamente nesse processo. E eu queria Maravilhoso. agradecer, que realmente é muita gratidão. Maravilhoso. Obrigada pela sua participação, Thay. Adorei saber mais sobre essa empresa. Com certeza vai até auxiliar outros aqui, né, que estão ouvindo a gente, no sentido assim de não desistir, de persistir. E com certeza a sua história é muito inspiradora, né? Então pode ser que hoje saiam várias pessoas ouvindo esse podcast inspiradas em você, na sua história. E obrigada mais uma vez. Eu que estou grata. Mas eu agradeço, sim. É legal a gente falar, né? A gente ouve muito falar de constância, a gente não sabe o que significa essa tal da constância, mas é isso, é não desistir, e uma hora ou outra você vai se pegar fazendo igual eu. Eu nunca imaginaria estar aqui nesse momento relembrando uma história de 4 anos de batalhas e vendo isso como uma coisa positiva, uma coisa feliz. Então, eu sempre lembro de uma imagem que a gente vê muito na internet também, que é um cara cavando um túnel. E ele Eu sei qual é. Mas ele está na beirinha de encontrar o diamante, na beirinha de encontrar o ouro. Então, se você estiver fazendo o que você gosta, se você acredita no que você faz, a mensagem que eu vou deixar para as pessoas que estão nos ouvindo, se você acredita no que você faz, se você faz o que você gosta, se você fez um plano, você sabe onde você quer chegar, não desiste, entendeu? Insiste, tenta achar alternativas, não se acomoda, vai buscar informação, vai buscar treinamento, vai buscar experiência, nem que seja de forma não remunerada inicialmente, mas depois você vai conseguir crescer. Mas, assim, não desiste, porque o ouro pode estar bem aí pertinho e você deve estar chegando lá. Sensacional, sensacional. Obrigada, Thay. E esse foi mais um episódio do nosso Boteco Solar. E se você quer contar a sua história aqui também, não deixe de entrar em contato comigo.